E aí, pessoal, futuros gigantes da agropecuária, do agronegócio e da agronomia. Bora mergulhar nesse material? Hoje a gente vai falar da base de absolutamente tudo que a gente produz, o solo. Mas não é qualquer pedaço de terra não, tá? A gente vai falar sobre dominar a técnica de ter um solo fértil e conservado. É literalmente isso que separa o amadorismo do profissional de ponta no campo. Bora entender a ciência por trás de tudo isso? Para a gente se organizar, nosso papo vai passar por 5 pontos bem diretos. Primeiro, os fundamentos da fertilidade. Depois a gente entra nos nutrientes essenciais e seus benefícios práticos. Aí, vamos encarar de frente o desafio da degradação, para em seguida pular para as práticas de conservação do solo e, por fim, fechar com sustentabilidade o nosso futuro. Bem lógico, né? Entender a fertilidade já puxa a necessidade absoluta da conservação. Então, começando pelo começo. Ponto 1. Fundamentos da fertilidade do solo. O principal aqui, gente, é virar a chave de que um solo fértil não é só um suporte inerte, uma terra parada. É um sistema super vivo, dinâmico, equilibrado e que, por conta disso, produz absurdamente bem. Trazendo a definição técnica para a nossa realidade, fertilidade do solo é a capacidade de fornecer nutrientes, água, ar e aquelas condições ideais para o crescimento das plantas. E prestem atenção nessa palavra capacidade e no verbo fornecer. Não adianta o nutriente só estar lá de enfeite. O solo precisa conseguir entregar esse alimento para as raízes de forma eficiente. É como ter dinheiro no banco, mas precisar do cartão para poder sacar, sabe? E como a gente, na prática, mantém e até aumenta essa fertilidade? O nosso kit de ferramentas inclui a adubação adequada para suprir o que falta, a calagem, que é de lei para corrigir a nossa famosa acidez tropical, e a matéria orgânica, que funciona quase como uma esponja na estrutura. A gente também usa plantas de cobertura e rotação de culturas para manter a biologia em dia. E claro, o primeiríssimo passo de qualquer planejamento, a análise de solo. Sem diagnóstico não tem como passar a receita, concorda? Beleza, passando para o nosso ponto 2, nutrientes essenciais e benefícios. É aqui que a gente vai olhar de perto para o combustível da planta, a verdadeira engenharia biológica da lavoura. Pensa numa engrenagem onde cada pecinha tem sua função exata. O nitrogênio, por exemplo, é o motor do crescimento verde, estimulando folha e caule. O fósforo já é o mestre da estrutura oculta e reprodutiva, focando em raiz e flor. O potássio atua como um escudo da planta, aumentando muito a resistência contra pragas e seca. Aí temos o cálcio fortalecendo a parede celular, o magnésio batendo forte no coração da fotossíntese da clorofila e o enxofre moldando as proteínas. E a gente não pode esquecer da equipe dos micronutrientes, né? Boro, zinco, cobre, eles entram em doses minúsculas, mas são essenciais para o negócio todo rodar. E quando essa orquestra toda toca em harmonia, o resultado prático pula aos olhos. Pensa no milho com aquelas raízes super longas, profundas e bem desenvolvidas. Isso é a prova viva de um solo bem nutrido. Essa arquitetura de raiz forte é a âncora que a planta precisa para segurar a onda quando o clima castiga. E no fim do dia, qual é o impacto disso para o agronegócio? É matemática pura a favor de quem produz. Mais produtividade por hectare, plantas incrivelmente mais resistentes, um baita aproveitamento da água e colheitas com uma qualidade lá em cima. Resumindo a ópera, maior rentabilidade. Ter um solo perfeito é, sem dúvida, o caminho mais curto para fechar a conta no azul no fim da safra. Só que nem tudo são flores, né? Vamos para o nosso ponto 3. O desafio da degradação. O que acontece quando o manejo falha? Quais são as forças que ameaçam todo esse nosso esforço de fertilidade? A ignorância técnica cobra muito caro no campo e os vilões estão aí. A gente tem a erosão causada pela água e pelo vento que literalmente leva a riqueza da terra embora, o desmatamento irresponsável, aquele excesso de pisoteio de gado que causa uma compactação pesada, o uso desequilibrado de químicos, a exaustão total dos nutrientes sem repor nada e a baixa matéria orgânica. É um efeito dominó terrível que pode destruir propriedades inteiras se a gente vacilar. Na prática, a diferença é gritante e dita o rumo do negócio. De um lado, o cenário sombrio do solo degradado. Você perde nutriente, a terra não segura água de jeito nenhum, a produção despenca, a erosão toma conta e os custos vão lá para o teto. Do outro lado, o prêmio do solo conservado. Uma terra protegida, muita água disponível, produção estourando, erosão controlada e o custo de produção enxuto. A escolha é óbvia para qualquer gestor. É exatamente por isso que a gente entra no ponto 4, práticas de conservação do solo. Bora ver como a gente constrói essa proteção hoje para garantir a riqueza de amanhã. Trazendo para o lado acadêmico da coisa, a conservação do solo é aquele conjunto de práticas focado em proteger a terra contra a degradação, mantendo firme a tríade de qualidade, física, química e biológica.
O alvo final é sempre sustentar a vida no solo e, claro, segurar a nossa produção em larga escala. É o seguro de vida da lavoura. E o setor domina 6 táticas de ouro para fazer isso acontecer. 1. Plantio direto, que muda o jogo deixando a terra coberta o tempo todo. 2. Terraceamento, nosso grande escudo contra as enxurradas. 3. Usar plantas de cobertura de forma inteligente. 4. Cultivo em nível, respeitando as curvas do terreno. 5. Preservar as matas ciliares e investir em reflorestamento. E 6. Um manejo adequado de pastagens, controlando o gado para não destruir o solo com superpastejo. E assim a gente chega à nossa reta final. Ponto 5. Sustentabilidade e o futuro. Como é que todas essas práticas técnicas de campo se conectam com o horizonte e a visão de longo prazo do agronegócio? O que a gente precisa colocar na cabeça é que aplicar essas técnicas vai muito além de só salvar um pedaço de terra. Esses benefícios mexem com a macroeconomia. Fazer conservação aumenta a produtividade, melhora muito a qualidade da água nas bacias, diminui os impactos ambientais e é o que de fato carimba a sustentabilidade e a rentabilidade de um projeto rural. É preservar o negócio para as próximas gerações. E tem uma frase fantástica que resume bem a essência da nossa área: solo fértil não é apenas aquele que produz mais hoje, mas aquele que continuará produtivo nas próximas gerações. Isso é a alma do agronegócio moderno. É tirar a riqueza hoje, mas deixar a base pronta para quem vem depois fazer o mesmo. É a agronomia garantindo o futuro. É vital a gente lembrar que pequenas ações hoje fazem uma grande diferença no futuro do seu solo, do seu negócio e do planeta. Aquela calagem feita na hora certa, a semente de cobertura que você escolhe, o ajuste na lotação do pasto, são decisões do dia a dia que parecem pequenas, mas que vão se acumulando para definir quem prospera e quem fica para trás. E para a gente fechar nossa aula de hoje e deixar um pensamento forte no ar, como as escolhas de manejo que a gente faz hoje vão definir o poder e a força do agronegócio de amanhã, a responsabilidade e as ferramentas estão na mão de quem está na linha de frente, de vocês. Levem esses conceitos para campo e até o nosso próximo encontro.